E aí, pessoal, tudo bem? De volta para mais um mergulho profundo com a gente aqui no The Deep Dive. Essa é a nossa quinta conversa de um total de 12. Nossa, já estamos quase na metade. Pois é, o tempo voa quando a gente está se aprofundando em histórias incríveis, né? Com certeza. E hoje a gente vai mergulhar de cabeça nos testes de Jó, especificamente nos eventos, digamos, desafiadores do capítulo 2. E para nos guiar nessa jornada, vamos ao estudo do pastor Heber Ramos. Boa. Que já aviso, a coisa vai ficar intensa, hein? Pelo que eu já li por aí, já estão até sentindo um frio na espinha. Bom, mas é isso que faz a história de Jó ser tão poderosa, né? A gente vê a fé dele sendo testada ao limite. Verdade. E o da capítulo 1, né? A gente já viu ele perder tudo. Posses, filhos, até o seu senso de segurança. Tudo. Exatamente. Ele passou por perdas que a maioria de nós nem consegue imaginar. Mesmo assim, a fé dele continua firme. Tipo, inabalável. Pois é. Só que no capítulo 2, Satanás volta pra cena, sabe? Ah, não. De novo. Ele não desiste fácil. E dessa vez, ele resolve, aumentar as apostas. Que medo. O que ele faz dessa vez? Ele basicamente diz pra Deus, já aguentou perder tudo, beleza. Mas e se eu mexer com a saúde dele, é que eu ver se ele não amaldiçoa o seu nome. Nossa, que pesado. E Deus permite isso. Sim, permite o teste. Mas e esse mais é muito importante, ele coloca uma condição. Qual? Satanás pode afetar a saúde de Jó, mas ele tá proibido de tirar a vida dele. Então Deus ainda está protegendo o Jó de alguma forma, que bom. E aliás, essa é a última vez que Deus e Satanás interagem diretamente em todo o livro de Jó. Caramba. Não tinha me ligado a esse detalhe. Tipo, imagina o peso dessa cena, né? A última conversa deles e com essa aposta no meio. Tenso. Totalmente. E aí, para piorar a situação, a doença que atinge Jó é algo terrível. Eu estava lendo o estudo do pastor Heber Ramos, e ele descreve como feridas malignas, né? Isso. E o pastor Ramos não poupa detalhes, sabe? Ele fala de úlceras, pós, pele em decomposição, dificuldade para respirar, insônia. Nossa, que horror. Só de imaginar já me dá arrepios. É de partir o coração, né? E eu li em outros textos também que os estudiosos meio que debatem, né, sobre qual era exatamente a doença de Jó. Tem essa discussão. Uns acham que era lepra, outros falam de algum tipo de doença de pele inflamatória, mas o consenso é que era algo muito grave. Independente do nome, o importante é que era algo devastador. Sim, algo que visava destruir Jó completamente, tanto fisicamente quanto emocionalmente. Tanto que, pelo que a gente entende do texto, a aparência dele ficou tão transformada que nem os amigos mais próximos o reconheciam. Caramba, que situação. Imagina seus amigos chegando pra te ver e nem saberem quem você é, de tão doente que você tá. É de cortar o coração, né? E é nesse momento que a esposa de Jó aparece na história pela primeira vez. E ela solta aquela frase que choca todo mundo, né? Ela manda ele amaldiçoar Deus e morrer. Mas, poxa, ela também estava passando por um luto absurdo. Imagina a dor de perder todos os seus filhos. Sem dúvida, a gente precisa levar isso em consideração. Mas, o estudo do pastor Heber Ramos levanta uma questão bem interessante sobre essa fala da esposa de Jó. Sim. Ele menciona que pode ter rolado uma tradução errada feita por escribas judeus lá atrás. Tradução errada, como assim? A palavra original em hebraico, que seria kolal, que significa amaldiçoar, acabou sendo substituída por barak, que significa abençoar. Espera. Você está dizendo que ela pode ter dito para Jó abençoar a Deus. Exatamente. Essa interpretação abre um leque de possibilidades bem diferentes, né? Nossa, muda tudo. Em vez de estar incentivando ele a se revoltar contra Deus, ela pode ter, na verdade, pedido para ele se entregar à vontade divina para encontrar paz em meio ao sofrimento. Faz muito mais sentido, né? Muito. Continua sendo uma frase difícil de digerir, mas agora a gente consegue entender melhor de onde ela estava vindo. Sim. Imagina a situação. Perder todos os filhos, ver o marido completamente destruído por essa doença, é compreensível que ela tenha tido essa reação, mesmo que é equivocado. Dá pra entender o desespero dela. Mas e o Jó? Como ele reage a isso? Ele responde com muita firmeza, sabe? Ele chama de insensata, mas ao mesmo tempo reconhece a dor dela. Mas o ponto principal aqui é que ele rebate a ideia de que Deus só pode nos abençoar com coisas boas. Tipo, como se as dificuldades negassem a bondade de Deus. Então, basicamente, ele está dizendo que a fé não é sobre ter uma vida fácil, mas sobre confiar em Deus, mesmo quando as coisas estão ruins. Exatamente. E aí a gente vê a grande diferença entre Jó e a esposa dele. Ela quer uma solução rápida para a dor, enquanto Jó se apega a uma verdade mais profunda, a soberania de Deus. Mesmo diante de todo aquele sofrimento, é impressionante a fé dele. E essa história nos mostra que a fé não é sobre respostas fáceis. É sobre ter esperança, mesmo quando a vida te coloca em situações terríveis. E tem um detalhe que eu achei bem legal no estudo do pastor Heber Ramos. Ele comenta que a esposa de Jó também é restaurada junto com ele no final da história. Isso meio que sugere que ela
também cresceu, sabe? Aprendeu com toda a situação. Faz sentido. É como se ela também tivesse passado por uma transformação. É. E no final das contas, quem somos nós para julgar a reação dela, né? Pois é. É fácil falar quando não somos no lugar dela. Exatamente. Acho que essa história nos leva a pensar sobre como a gente reage diante do sofrimento, sabe? E como a nossa fé pode ser testada nesses momentos. Isso. E aí, pensando nos nossos ouvintes, como a gente conecta essa história com a experiência deles? Uma boa pergunta. Uhum. O que a gente pode aprender com Jó? Acho que a grande sacada da história de Jó é que ela não tenta dar uma receita pronta de como lidar com o sofrimento. É mais uma reflexão sobre a fé, sobre como a gente concilia a dor com a crença em um Deus bom. É, aquela questão de por que está acontecendo comigo. E a história de Jó nos lembra que às vezes a gente não vai ter todas as respostas. É, a vida não é fácil. E ela nos desafia a lidar com essa falta de respostas, a manter a fé mesmo quando a gente não entende o que está acontecendo. É, a gente precisa se apegar à fé, mesmo quando a gente se sente perdido. Exatamente. E no estudo do pastor Abraham Ramos, ele destaca a resposta do Jó para a esposa dele, sabe? Sim. Ele chama ela de insensata, mas ele reconhece a dor dela. E isso mostra a compaixão dele. Ele entende que ela está sofrendo? Ele não a condena, ele tenta mostrar para ela uma outra perspectiva. Isso é importante, né? A gente precisa ter compaixão pelas pessoas que estão sofrendo. Com certeza. Cada um reage de um jeito, né? E a gente precisa colher essas pessoas, entender a dor delas e tentar ajudar. Isso. Mostrar para elas que existe esperança. E aí, pensando nos nossos ouvintes, o que a gente tira de prático dessa história? Eu acho que o principal é a importância de ter uma fé forte, resiliente. Uma fé que aguenta as tempestades da vida, a dúvida, o questionamento. Mas como a gente faz isso? É fácil ter fé quando tudo vai bem. Essa é a questão. Mas quando as coisas estão ruins, como a gente não se desespera? A história de Jó sugere que a gente precisa entender que o sofrimento faz parte da vida. Não é porque a gente está sofrendo que Deus nos abandonou, que a gente fez algo errado. Então a gente não deve se culpar quando coisas ruins acontecem. Não. A vida tem altos e baixos e a nossa fé tem que nos sustentar em todos os momentos. Faz sentido. Mas ainda é difícil não ficar desanimado, né? Mas é importante lembrar que Deus está com a gente, mesmo no sofrimento. Ele não tira a dor, mas ele tá lá para nos ajudar a passar por ela. Isso. E mesmo que a gente não entenda o porquê das coisas, a gente pode confiar que Deus tem um propósito. É mesmo na dor. E esse propósito pode demorar para se revelar, mas a gente tem que ter fé que Deus está trabalhando por trás de tudo. É como se a gente estivesse plantando uma semente, né? E a gente precisa ter paciência para esperar ela crescer. Exatamente. A fé não é passiva, é uma escolha. A gente escolhe confiar em Deus, mesmo quando é difícil. A gente escolhe ter esperança. Isso. E a história de Jó nos mostra que, mesmo quando a gente tropeça, quando a gente questiona, Deus está lá para nos ajudar. Ele está lá para nos guiar, nos curar, nos fortalecer. Isso é onde Jó não termina em tristeza, né? Deus abençoou ele com muito mais do que ele tinha antes. É a prova de que a fé vale a pena. E de Deus é fiel. É uma mensagem de esperança pra gente, né? Principalmente quando a gente tá passando por momentos difíceis. A história de Jó nos ensina a ter uma fé forte e a não perder a esperança. E você, o que mais te marcou nessa história? Me lembra aquela frase, sabe? O que não te mata, te fortalece. Só que no caso do Jó, é tipo, o que não te mata, te abençoa em dobro. É verdade. E isso não diminui em nada o sofrimento que ele passou, né? Mas sei lá, dá pra gente ter um pouco de esperança de que mesmo nos momentos mais difíceis, a graça de Deus, a misericórdia pode prevalecer. É como se, no final do túnel, a gente pudesse enxergar uma luz, mesmo quando a jornada parece impossível. Com certeza. A história do Jó mostra pra gente que a restauração, ela pode vir de maneiras que a gente nem espera, sabe? E que a fé, ela pode nos levar pra lugares que a gente jamais imaginou. É inspirador demais. Totalmente. E pra gente finalizar nosso mergulho profundo nos testes de Jó, qual a mensagem principal que você espera que os nossos ouvintes levem dessa conversa? O que fica no coração depois dessa história? Se pudesse escolher uma só mensagem, seria: não tenham medo de se questionar, de lutar com as perguntas difíceis. A história do Jó não é uma resposta pronta, sabe, pro problema do sofrimento. É um convite pra gente se aprofundar na fé, questionar, duvidar, até lamentar, sabe? Porque no final das contas, é através dessa busca que a gente chega a uma compreensão mais profunda de Deus e do nosso relacionamento com Ele. Exatamente. E é importante a gente lembrar que, mesmo quando a gente se sente perdido, sozinho no sofrimento, Deus está lá com a gente, caminhando lado a lado. Ele está presente em cada lágrima, cada dúvida,
dúvida, a cada momento difícil. É uma mensagem poderosa para a gente encerrar nosso papo de hoje. E já que a gente está falando de mensagens poderosas, vou deixar nossos ouvintes com uma pergunta para refletir. Se você estivesse na pele do Jó, como você reagiria ao pedido da sua esposa? O que essa história te mostra sobre a fé em tempos difíceis? Uma pergunta e tanto, hein? Enquanto vocês continuam explorando o livro de Jó, eu sugiro que vocês prestem atenção nas diferentes perspectivas sobre o sofrimento e a fé que a história apresenta. É um livro que toca as pessoas há séculos e as lições dele continuam a dar força e conforto para quem está enfrentando desafios. E lembrem-se, a gente ainda vai ter muito mais mergulhos profundos aqui nessa série, falando de outras histórias fascinantes da Bíblia. Até a próxima, pessoal. Continue buscando, continue questionando e mantenham a conversa viva. Valeu!